Então, vamos lá. Então, a gente vai ver hoje BPM, né? Business Process Management, nada mais é do que o gerenciamento de processos de negócios. E então, a gente começa definindo o processo, né? O que é um processo de negócio? Processo de negócio é um conjunto de atividades logicamente relacionadas que define como tarefas organizacionais específicas serão executadas. Então, assim, quando você define o processo, você consegue ter uma ideia geral de como é que vai ser aquele negócio. Então, a primeira coisa que tem a se fazer é descobrir e conhecer o negócio. Vamos deixar muito claro uma coisa: quando a gente desenvolve qualquer tipo de sistema, você desenvolve sempre para alguém. Então, você acaba tendo que estudar diversas áreas para poder conseguir atingir aquele objetivo. Por exemplo, você vai desenvolver um software para a área comercial, no supermercado. Você tem que entender como acontecem os processos lá dentro para começar o seu desenvolvimento. Ou então você vai ter que desenvolver para uma clínica ou para um dentista. Então, existem vários critérios lá dentro, né, do ambiente organizacional, em que vocês precisam conhecer para poder desenvolver palavras diferentes, termos da área deles, para poder ter, vamos dizer assim, sentido o seu desenvolvimento. Então, existe essa questão de você conhecer o ambiente para o desenvolvimento. Então, o processo de negócio nada mais é do que o fluxo de informações, né, as tarefas que acontecem naquele ambiente. Qualquer empresa pode ser vista como uma coleção de processos de negócios. Quando ele fala que essa questão é que todo negócio, toda empresa, ela tem esses processos de negócio. E aí cabe a gente, quando vai desenvolver, entender o processo. Muitos processos estão vinculados a uma área funcional específica. E aí eu tenho o maior gargalo, que é entender como funcionam os processos de negócio. Então, não é uma coisa muito fácil você simplesmente dizer assim, eu vou desenvolver para uma empresa X, para uma clínica odontológica. Mas você vai ter que estudar o ambiente para esse desenvolvimento. Por exemplo, ele vai dizer, eu quero que você coloque lá, numa parte lá do processo de negócio, vai ter a anamnese. Eu preciso saber se essa pessoa ela tem problemas como comorbidades, por exemplo. Ela tem pressão alta, ela tem problema de coagulação, ela tem alergia a algum remédio, porque dependendo do que acontecer lá, a anestesia não vai poder ser a mesma que dá em todo mundo. Então, você acaba tendo que entender algumas coisas dentro do processo de negócio. Eu tive um aluno que desenvolveu um aplicativo para ajudar estudantes de odontologia sobre que tipo de anestesia pode aplicar em cada paciente e as quantidades. Então, tinha um algoritmo por trás que fazia todo esse cálculo. Lógico que tem que ser uma coisa com muita responsabilidade, porque um erro nesse cálculo pode dar problema, pode gerar problemas seríssimos. E aí ele teve que estudar um pouco da área para conseguir desenvolver. E olha que não tem nada a ver com a área de odontologia. Ele se formou em análise, mas ele acabou tendo que estudar para poder conseguir desenvolver. Qualquer área que vocês cheguem a desenvolver, você passa a fazer parte do processo, você passa a entender o processo quando você tem essa vivência, tem essa informação de como é que tudo funciona. É muito simples eu chegar e dizer, eu quero um software para gerenciamento de trânsito. Tá, o que é que eu sei sobre o trânsito? O que é que eu sei sobre as regras do trânsito de Juazeiro? Então, isso tudo aí vem um por trás. Para onde é que eu vou? Para que órgão eu vou para pegar essas questões? Onde é que vocês acham que eu vou?
Vamos lá? Para o Detran, certo. Aí, chegando no Detran, eu vou procurar lá um coordenador geral ou alguém que entende de como é que acontecem esses processos. Aí ele vai me passar todas as instruções. Então, para eu conseguir qualquer coisa, qualquer informação, eu tenho que ter o entendimento de como é que acontece essas coisas de trânsito. Então, se eu vou fazer um de ocorrência, né? Tem buraco aqui, semáforo quebrado, é, sobre acidentes, sobre ruas interditadas. Agora, nesse tempo de pandemia, existiam várias ruas no centro que estavam interditadas. Então, ele tinha que ter conhecimento lá do Detran de como é que ele poderia fazer isso. Então, você passa a fazer parte do processo quando você está dentro do processo, né? Dentro, que eu digo assim, conhecendo o processo para conseguir desenvolver. Então, toda e qualquer área é desse jeito. Vocês vão passar por isso quando chegar em projeto integrador. Então, no projeto integrador, você vai desenvolver um software para alguém, não é para você. E aí você tem um cliente que é que vai definir o processo do negócio, o que é cada coisa, como é que aquilo vai acontecer. Então, assim, é extremamente importante essa vivência com o cliente, né? O cliente que eu digo, não necessariamente a pessoa que vai pagar, mas o usuário principal, que vai poder lhe passar todas as informações importantes para o desenvolvimento do seu aplicativo ou do seu software. Então, existe muito essa questão de conhecer, de saber onde é que você está pisando para conseguir desenvolver. Não é uma coisa muito simples de eu quero um sistema e aí eu vou para frente sem ter essas informações. Quando o cliente ele passa a informação, você vai interpretar, né, os processos de negócio. Aí é que você consegue fazer alguma coisa. E quando você não consegue interpretar o processo, aí gera um outro problema. Ele lhe explicou de um jeito, você entendeu de outro, e a equipe de desenvolvimento fez uma coisa totalmente diferente. Aí você não consegue atingir porque você não teve uma comunicação legal com o cliente. Então, vamos aqui. Eu coloquei aqui alguns exemplos de processos de negócio. Por exemplo, a área funcional, eu coloquei aqui um aplicativo de padaria. Então, no aplicativo de padaria, ele tem uma ordem. A pessoa que me solicitou, ela disse, eu quero que a pessoa possa escolher o dia que quer receber o pão. Depois que ela escolhe o dia, eu quero que ela escolha o horário que ela quer receber, que tinha lá pré-definido, de 5 às 6, de 7 às 8. Escolha dos itens que deseja. Então, depois que eu escolhi o horário, eu vou escolher os pães, o bolo, o que eu quiser. Depois que eu escolher todos os itens, eu vou para a forma de pagamento e depois eu finalizo a compra. Então, aqui tem de uma forma resumida como que acontece os processos de negócio desse aplicativo aqui. Eu tenho um caminho para seguir. Diante disso aqui, é que eu formo um entendimento de como é que eu vou modelar esse diagrama e como é que eu vou modelar para chegar no documento de requisitos que eu consiga atingir lá o meu programador e ele consiga entender da melhor forma. Então, esse caminho, esse mapeamento do processo de negócio é extremamente importante na hora do desenvolvimento. E não é você que define isso, quem define isso é o cliente. Você pode até ajudar ele, mas quem define como é que isso acontece é o cliente. Para o sistema odontológico, então aqui tem, a pessoa diz que primeiro ela quer adicionar os dados da triagem, por exemplo, os dados pessoais, os dados se ela tem alguma comorbidade, quais são, se ela tem alguma doença. Depois ela vai gerar os procedimentos, né, e valores. Depois da triagem, né, ele vai passar pela uma simples consulta e vai dizer quais os procedimentos que ele precisa fazer. Ele vai fazer uma obturação, uma extração e os valores. E, por último, ele finaliza os dados, o cadastro dele. Para um app de denúncia, um aplicativo de denúncia de animais. Clicar em tipo de denúncia, marcar a localização, registrar a denúncia, finalizar a denúncia.
Então, se resume basicamente nesses 4 tipos de funções, de processos dentro do aplicativo. Então, o app, né, de denúncia de animais, foi definido dessa forma. E dessa forma, eu tenho que entender que vai acontecer uma tela, um mapa, sei lá, que vai abrir para mim, né? Ou então vai aparecer primeiro os tipos de denúncia que tem, maus tratos, abandono de animais. Depois vai aparecer o local para eu marcar, em que local eu estou vendo aquele animal. Depois vai aparecer uma tela de registrar a denúncia e aí eu finalizo a denúncia. Então, precisa ter esse entendimento do processo, né? De como é que vai acontecer. E isso daqui é o raciocínio para o desenvolvimento também do sistema. Entendido até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, aqui, o que é que tem a ver a tecnologia da informação com os processos de negócio? Então, com a TI, os processos de negócio acabam mudando, né? Se transformando. Então, a TI, né, elas transformam a maneira como os negócios funcionam e impulsionam a criação de novos modelos de negócio. Por exemplo, ler um livro online. Antes, quando não era possível, como é que você faria isso? Você apenas lia um livro quando você comprava, conseguia emprestado com alguém, fisicamente. Mas hoje é muito comum você ter um e-book. Então, o processo de negócio daquele ambiente mudou completamente. Em vez de uma livraria, eu já tenho um processo de negócio de uma livraria que libera um link para eu ter disponível um e-book. Assistir filmes online. Também há 20 anos atrás, né, a gente não tinha essa possibilidade. Como era que acontecia o processo de você conseguir assistir um filme há um tempo atrás, quando não tinha essa história do online? Como é que acontecia? Qual era a forma mais comum de se assistir o filme da moda, sem ser no cinema? Alugando. Você ia, né, para as locadoras e alugava o filme por, eu não lembro se era uma semana, por X dias, você pagava por aquele aluguel e devolvia para a locadora. E aí tinha um processo de negócio diferente. Você simplesmente tinha um sistema de cadastro dessas pessoas que levavam e traziam, mas hoje, quantas locadoras tem agora? Existe alguma locadora, Juazeiro? O processo mudou. Se eu não me engano, eu vi em algum canto do centro uma, mas eu não sei se está funcionando mais, faz um tempo. Então, assim, o processo mudou. As pessoas não estão saindo mais de casa para ir alugar o filme do momento, porque existe agora várias plataformas que permitem que eu assista online, como Netflix, Amazon Prime, e aí você paga um valor pequeno para ter acesso a um montão de filmes, né? Então, já não é mais luxo, né? Você assistir um filme que antigamente era um luxo. Você assistia o filme do momento, você ia gastar para assistir, tinha que ir para uma fila de espera, porque tinha alguém já usando, e existia um processo diferenciado. Hoje, o processo é diferente. Você paga por uma plataforma que lhe disponibiliza o filme, você assiste quando quer, para quando quer, ele não vai embora da plataforma, a não ser por algum outro motivo. E aí você também tem essa questão de, na hora que você quiser, você assiste. Então, ele passou a ter a popularidade, né, de poder usar os filmes online. Fazer download no Netflix para assistir offline, outra novidade. Então, eu não vou ter internet em algum canto. Daí eu baixo o filme, o aplicativo, e aí eu posso assistir durante tantos dias, né? Quando eu estiver fora e sem internet, eu consigo assistir o vídeo também. Então, tudo muda. Então, isso tudo que eu estou falando são novos modelos de negócio, né, que se torna possível, que se tornaram possível com a tecnologia.
Então, sem tecnologia, eu não posso ler um livro online, eu não assisto filmes online, eu não tenho também essa questão de baixar um filme no Netflix para assistir posteriormente. Então, veja a mudança do processo de negócio com a TI inserida. Houve totalmente uma mudança. Aquela pessoa que locava, ela teve que procurar um outro negócio para ele, porque aquele negócio não vai mais surtir efeito. Não tem como existir mais a locadora, porque ele não tem mais público se está tudo muito mais fácil atualmente. Então, veio o Netflix, né? E aí ele abarcou toda essa parte de filmes e acabou com tudo que é de locadora. Ainda falam que existe a possibilidade de Netflix virar um canal, né? Que as pessoas vão passar. Eu ouvi dizer, numa das Campus Party que eu fui, tem uma amiga de São Paulo, e ela disse que em São Paulo ninguém assistia Globo, ninguém assistia canal, né? Normal, como a gente assiste, esses canais abertos. As pessoas assistiam muito Netflix, era como uma coisa trivial para eles. E não tinha muito essa questão do uso da TV aberta, como é muito de costume nosso. Alguma dúvida até aqui? Vamos passar para frente? Então, vamos lá. Na gestão de processo de negócio, né, BPM, Business Process Management, é uma abordagem disciplinar ou um ciclo contínuo para projetar, modelar, simular, executar, monitorar e melhorar os processos de negócio da organização, automatizados ou não. Então, nem sempre um processo de negócio, né, ele vai ser automatizado, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da organização. E no BPM existem algumas fases, né? A primeira, que é o projeto. O projeto é quando você planeja como o projeto de gestão de processo de negócio será realizado na empresa. Então, na parte do projeto será o planejamento. Aí a segunda fase é a modelagem, né? Os processos são levantados, detalhados no conjunto de atividades que os compõem e validados para garantir que seu entendimento está correto. Então, são levantados os processos e aí é perguntado para a pessoa, é isso mesmo? Os processos são esses? Ele acontece nessa ordem? E aí o cliente, né, a pessoa que solicitou, ele confirma ou não e escolhe a melhor forma que esses processos estejam acontecendo. A terceira fase é a simulação. Então, os processos são simulados com base em medidas de desempenho. Então, ele verifica, né, se existe uma melhoria no processo, né, durante o desempenho. Existe a execução, os processos são implantados e institucionalizados. Então, os processos passam agora a ter, né, a ser implantado no local. Depois vai acontecer o monitoramento. O monitoramento, depois de implantado, vão ser acompanhados. Então, eles são acompanhados, né, para poder verificar se houve alguma coisa de erro, se o processo está acontecendo da forma correta. Depois vem a melhoria, que é a situação atual dos processos, né, que ele é avaliada, e as melhorias são levantadas e o processo futuro é modelado. Então, ele passa por todas essas fases aqui, você vê que não é uma coisa de chegou no cliente, perguntou o processo, finalizou. Não, tem-se um planejamento, tem uma modelagem em que ele vai mostrar para o cliente, dizer se realmente é aquilo. Depois tem uma simulação, depois tem a execução, que é quando é implantado, né, da forma real. O monitoramento, quando depois que é implantado, ele vai ser acompanhado para verificar se está correto. E, por último, tem uma melhoria. Então, se não estava correto, ele vai fazer alguma modificação para que se torne melhor. Então, ele tem aqui essas fases, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês dois videozinhos que eu coloquei lá, mas eles explicam muito bem sobre BPM. Gente, agora a gente falar de BPM. BPM é um ciclo de melhoria contínua. Ele começa na fase de projeto,
Tá abaixo? Além de definir um projeto funcional, de escopo e prazo, custa a gente definir as particularidades que o projeto pretende. A partir disso, a gente chega numa etapa de modelagem, que é a etapa mais comum. Ela é seguida da fase de simulação dos processos. Aí a gente chega na fase de execução, onde os processos vão ser de fato implementados na empresa, as pessoas vão usar eles no dia a dia. Ó, eu vou deixar vocês olharem lá pelo Nileão Digital, porque acho que fica muito baixo, certo? Então, lá estão os dois links, depois eu quero que vocês deem uma olhada. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o processo de negócio? Deu para entender direitinho?